Sou Jaceline, tenho 42 anos e toco um negócio de roupas. Casei com o Caio, 2 anos mais novo, há 2 anos. Nosso casamento começou num encontro arranjado. Já negociava com o presidente Astolfo, pai do Caio, há anos. Caio era o único filho dele. No começo, o presidente Astolfo via o Caio como sucessor. Mas o Caio não queria e também não mandava muito bem no trabalho. Acabou sendo cortado da lista de sucessores e virou só mais um na empresa. O que me atraiu no Caio foi a tranquilidade dele. Desde jovem, diziam que eu era séria e detalhista, gostavam disso em mim, mas ao mesmo tempo me evitavam por ser muito rígida. Os caras com quem saí no passado diziam que não era encantador o suficiente. É como sair com um chefe, não com uma namorada, alguns me disseram. Foi um choque ouvir isso, mas sempre achei que talvez fosse séria demais, que zombavam de mim por ser inflexível. Sempre foi difícil fazer as coisas pela metade, me dedico muito ao que faço. O Caio parecia ser de outro mundo. Hoje era o dia livre da loja. No nosso primeiro encontro, o Caio já me surpreendeu. Ele me levou a um restaurante que ele recomendou, mas estava fechado. Se fosse eu, teria pirado numa situação dessas, mas o Caio era diferente. E que tal aquele restaurante ali? Ele disse, mudando de planos de boa. Para alguém tão desajeitada como eu, essa resposta foi um insight. Pensei que, com ele, poderia me tornar mais flexível e espontânea. Decidi casar com o Caio. Surpreendentemente, a galera ao meu redor não curtiu a ideia. Tem gente melhor para você, cochichavam alguns, até mesmo o Astolfo, que seria meu sogro, não parecia animado. Me sinto mal por estar empurrando meu filho para você. Tem certeza? Ele perguntou. Naquela hora, achei que eles não viam como ele era bom. Mas ultimamente comecei a pensar que talvez estivessem certos. Logo depois de casarmos, Caio largou o trabalho, parou de ir trabalhar do nada, sem falar com ninguém. Astolfo, preocupado, perguntou por quê, e o Caio, numa tranquilidade, respondeu. Para que trabalhar se Jaceline está ganhando dinheiro? Nem preciso mesmo. Eu e o Astolfo ficamos chocados. Por que deixava só para mim a responsabilidade de ganhar dinheiro? Depois disso, mesmo eu e o Astolfo tentando persuadir, a cabeça do Caio não mudou. Para que trabalhar se não posso ganhar tanto quanto a Jaceline? A declaração do Caio de ser um marido que fica em casa me fez querer me separar dele logo depois do casamento. Se eu tivesse 20 anos, talvez achasse engraçado, mas o cara que estava birrento na minha frente já estava quase nos 40. No fim, acabamos concordando, meio na marrã, que ele ia cuidar das coisas em casa. Os pais do Caio haviam se divorciado há alguns anos. Pelo que parece, a mãe do Caio não era boa em tarefas domésticas, não sabia fazer nada. Caio parecia arranjar desculpas, como se sua incapacidade nas tarefas domésticas fosse culpa da mãe. No começo, Caio não sabia fazer nada nessas tarefas, mas depois de ensinar e elogiar pacientemente, no final ele conseguiu fazer o básico. No entanto, conseguir fazê-las não significava que ele as executasse especialmente bem. Mesmo assim, ele parecia bastante satisfeito consigo mesmo por eu cuidar da casa. Jaceline pode trabalhar, eu dou conta. Havia algo levemente irritante no olhar confiante do Caio, mas não queria estragar tudo dizendo algo errado. Sim, agradeço muito sua ajuda, Caio, respondi forçando um sorriso. Havia momentos em que me sentia irritada, mas acho que convivíamos razoavelmente bem. Depois de um ano de casamento, chegou um momento decisivo. Astolfo adotou um filho, um garoto chamado Bruno, de 9 anos. Aparentemente, um garoto comum. Astolfo não fazia coisas sem sentido. Por que de repente adotou o Bruno? Perguntei quando ficamos sozinhos. É um segredo, ele disse e me contou que Bruno era filho de um de seus subordinados, a quem ele adorava como se fosse seu próprio filho. Astolfo, que tinha laços estreitos com os pais de Bruno, cuidava dele como um neto, queria apenas que fosse feliz. Recentemente, os pais de Bruno morreram num acidente, eles tinham se casado em algum tipo de pomar. Então, Bruno não tinha parentes próximos para apoiá-lo. Não sei se Bruno será feliz comigo, mas se quiser ficar,
quero estar com ele. Por isso decidi adotá-lo. Sem a adoção, Bruno teria que ir para um centro de adoção. Vejo que é muito típico de você, Astolfo. Caio e eu não temos filhos, o que significa que temos um certo grau de liberdade. Por favor, não hesite em pedir ajuda se precisar de algo. Astolfo sorriu feliz com minhas palavras. Depois, por sorte, ocasionalmente ele contava comigo, como eu havia oferecido. Apenas cuidava do Bruno nas noites em que Astolfo não podia vir para casa por motivos de trabalho ou outros compromissos inadiáveis. No começo, Bruno estava um pouco nervoso, mas logo se acostumou comigo. Deve ser uma criança sociável. Ou talvez estivesse tentando se encaixar à sua maneira. Pensar nisso me deixava incerta. Por outro lado, a Caio não agradava muito essa situação. Parecia que não estava muito receptivo ao Bruno. Primeiro, a adoção de um filho desconhecido pelo pai pode ser confusa. Entendi isso quando tentei falar com Caio sobre o assunto. Surpreendentemente, sua preocupação estava focada em um único ponto. A herança vai diminuir. Pensava que seria toda para mim. Não podia acreditar no que ouvia. Caio não tinha sentimentos complexos em relação ao Bruno, apenas se preocupava com a possibilidade de sua parte na herança diminuir. Vou falar com papai sobre isso, não me parece certo, disse assim um dia e foi confrontar seu pai quando ele voltou para casa. Depois de um tempo, ao contrário do que eu temia, ele estava de ótimo humor. Ao ver seu rosto alegre, perguntei cautelosamente: o que aconteceu? Muito bem, minha parte não vai mudar, de verdade. Eu pensava que os filhos adotivos tinham os mesmos direitos hereditários que os biológicos, mas Caio explicou o contrário com satisfação. Papai está fazendo com que o Bruno renuncie aos seus direitos de herança. Faz sentido, afinal, sou seu único filho. Não conseguia acreditar que Astolfo, que falava de Bruno com tanto carinho, considerasse deixá-lo sem nada. Não se encaixava. Eu não estava convencida, mas Caio ficou aliviado e disse: que alívio. Bem, se Astolfo diz, deve haver uma razão por trás disso. De qualquer forma, Astolfo ainda tem 60 anos, a herança não deveria ser uma preocupação por um tempo. Na verdade, parecia mais provável que eu me divorciasse de Caio antes do falecimento do meu sogro. Pensava casualmente nisso, mas o que temia chegou muito antes do esperado. Um ano depois, Astolfo sofreu um acidente e faleceu. Nunca imaginei que teria que me despedir tão rapidamente. Conhecia-o há mais tempo do que ao Caio, era um homem a quem respeitava profissional e pessoalmente. Ao receber a notícia, fui invadida pela tristeza e não conseguia parar de chorar. Me obriguei a trabalhar com os olhos pesados e a dor de cabeça por tanto chorar, para organizar o funeral. Caio era o principal aflito, mas não parecia abalado, apenas absorto. Talvez a perda repentina de seu pai tenha sido demais para ele. Em vez de Caio, tive que cuidar dos preparativos do funeral. Consegui conter as lágrimas, embora tenha sido difícil para mim. Mas ver Bruno chorando silenciosamente foi ainda mais doloroso. Caio não derramou uma única lágrima durante todo o tempo. Parecia mais inquieto do que aflito, quase agitado. Depois do funeral, a razão para seu comportamento ficou clara. Caio, você não está estranho, não está triste pela morte de seu pai? Me preocupava, mas sua resposta foi inesperada. Sim, estou triste, claro. Mas não posso evitar me sentir mais feliz do que triste. Eu conseguia perceber a alegria nas palavras de Caio. Sabe, Jaceline? Papai era presidente de uma grande empresa, deve ter muito dinheiro. Adivinha quanto é a herança? Que horror! Durante todo esse tempo, desde antes do funeral até agora, Caio não tinha chorado pelo pai, estava obcecado apenas pela herança. Como pode pensar assim? Em que está pensando? Claro que estou pensando nisso. Minha mãe e meu pai se divorciaram, então ela não tem direitos à herança. Sou o único filho biológico. Bruno renunciou à herança, então é toda minha. Como não ficar emocionado? A expressão de Caio parecia prestes a explodir em risos.
Sua expressão era tão relaxada que mal consegui conter minha raiva, parecia realmente feliz com a morte do pai. Não posso acreditar, você não tem coração. Diga o que quiser. Quis sair naquele momento, mas antes tive que dizer algo a Caio. Era sobre Bruno. Como seu pai se fora, eu pedirá a Caio para ficar temporariamente com Bruno, mas sem outros arranjos, Bruno acabaria em um centro de adoção. Decidi que queria criar o Bruno por mim mesma. Então Caio, sobre o Bruno, comecei. Ah, já sei o que você vai dizer, Jaceline. Me parece bom, disse Caio facilmente, surpreendendo-me, mas continuou sorrindo. Decida o que decidir, não me importa mais. Como assim, Caio? Caio me entregou um papel. Era um formulário de divórcio. Por que isso? Perguntei confusa a Caio. Ele respondeu com firmeza, vamos nos divorciar, agora que tenho a herança, não preciso mais de você, meu banco humano. Ele acabará de me chamar de banco e dizer que não me precisava mais. O que quer dizer? Quando perguntei novamente, Caio com um sorriso de superioridade me explicou com orgulho. Consegui cerca de 100 milhões da herança do papai, então não te preciso mais. Com tanto dinheiro, não preciso mais trabalhar. Não há necessidade de te manter satisfeita. As tediosas tarefas domésticas acabaram. Que sorte a minha! Gestos exagerados acompanhavam as palavras de Caio. Ao vê-lo assim, fiquei profundamente surpreendida. A herança era dinheiro proveniente da morte de seu pai e, no entanto, ele agia como se tivesse ganhado na loteria. Já tinha sentido isso antes, mas agora era evidente. Caio não demonstrava nenhum sinal de luto pelo pai, nenhuma tristeza. Estava realmente animado. Mas o dinheiro assusta. Não é incomum alguém mudar completamente após receber uma grande quantia. Se acalme, Caio, vamos falar sobre isso, tentei acalmá-lo, colocando a mão em seu ombro. Mas ele se afastou rapidamente e gritou zangado. Fique quieta. Casei-me contigo porque papai me propôs e você era uma mulher diretora que ganhava bem. Sempre me senti sufocado contigo. Caio continuou expressando seu descontentamento comigo. Você sabe o quanto me senti reprimido? Esperava alguém emocionante porque era um casamento feito por papai, mas aí aparece alguém tão simples e entediante. Que decepção! Poderia ter recusado o casamento arranjado, não o obriguei ou persegui agressivamente. Então, por que se casou comigo? Você poderia ter dito não. Não é óbvio? Pelo dinheiro. Quem mais se casaria com alguém como você? Ele riu sarcasticamente de mim, basicamente admitindo que se casou por meu dinheiro. Bom, não foi divertido. Mas graças a você, aqui estou eu. Obrigado por isso. Ao ver Caio rir de forma grosseira, decidi que não precisava mais lidar com alguém assim. Engoli o último conselho que pensava em dar e comecei a preencher o formulário de divórcio sem hesitação. Fiquei surpresa com a rapidez e decisão com que escrevi. Caio me surpreendeu, ele também parecia um pouco surpreso. Você decidiu mesmo se divorciar? Ele perguntou. Certo. Aqui estão os papéis do divórcio, respondi. Ao terminar, até senti uma sensação de conquista. Bom, com isso agora somos livres. Você pode viver com aquele cara e eu posso me divertir com mulheres jovens. Caio estava extasiado, o que vi dele foi lealdade durante o casamento, nunca suspeitei. Mas estou impressionada com isso. Se ele está tão feliz, deveria ter se divorciado antes. Não pude evitar, ele queria o dinheiro. Caio descuidadamente colocou os papéis do divórcio em sua bolsa e saiu apressado de nossa casa. Continuar vivendo na casa que compartilhava com Caio parecia errado. Decidi que era hora de começar do zero e vender a casa. O ideal seria viver perto da casa dos meus pais, seria útil para Bruno e para mim. Bruno teria que mudar de escola, mas ele parecia bem com isso. Dizia está tudo bem, um pouco triste, mas era mais fácil assim. Encontrar um novo lugar sem preocupações foi um desafio, mas finalmente tomei uma decisão. Os principais fatores foram a proximidade da casa dos meus pais e o conforto do local. Era caro, mas pensando em Bruno,
parecia perfeito. Bruno ficou encantado durante a visita à casa, exclamando: "Uau, uma mansão!" A casa tinha muito espaço e interiores elaborados, além de muito espaço de armazenamento, o que me preocupava. Surpreendentemente, tinha até uma piscina, algo desnecessário para mim. Mas Bruno estava animado, era incrível. Qualquer casa teria sido boa para mim sozinha, mas me alegrou vê-lo tão contente. E assim, nos mudamos. Demoramos um tempo para nos acostumarmos ao novo lugar, mas aos poucos se tornou um refúgio de paz. Foi então que recebi uma mensagem de Caio. Parecia desesperado, dizendo: "Quero te encontrar e me desculpar. Depois de deixar Bruno com minha mãe, fui para o restaurante familiar que Caio havia especificado. Ele havia chegado antes de mim e estava sentado num reservado, pálido e à beira das lágrimas. Jaceline, disse, levantando-se assim que me viu. Mas o encarei friamente e perguntei: "O que você quer? Agora somos estranhos, lembra?" "Não diga isso. Na verdade, papai tinha dívidas", ele começou. "Nunca imaginei que papai tivesse dívidas." "E você não herdou um montão de dinheiro? Não pagou as dívidas com isso?" indaguei. "Bem, essa é a questão. As dívidas são mais do que a herança", explicou Caio, que havia herdado tanto os ativos quanto os passivos. Ele agora estava carregado de dívidas. Os ombros de Caio se curvaram, sinal de derrota. "Por favor, Jaceline, você deve ter alguma economia. Não estivemos casados uma vez? Me ajude", implorava Caio, com um sorriso adulador. Ele esqueceu o que tinha dito depois de zombar de mim e me chamar de banco. Agora, espera ajuda. É incrível, até teve a audácia de entrar em contato comigo. Além disso, disse que queria pedir desculpas por telefone, mas nenhuma palavra de desculpa ele disse. Depois de ter odiado tanto o nosso casamento, se arrependendo e tudo mais, como pode pedir minha ajuda agora? Bom, você me entende, né? Não esperava que as coisas fossem assim, desabafou. A sinceridade de Caio era surpreendente, como se estivesse admitindo que só voltou a pedir dinheiro porque precisava. "Infelizmente, não posso corresponder às suas expectativas. Não tenho dinheiro", expliquei. "Isso é impossível e sei que sua empresa está prosperando", acusou ele. "É frustrante como me culpa pelos seus próprios problemas", rebati. "Não estou mentindo. Só que não tenho dinheiro para emprestar. Os bancos não emprestam a qualquer um, e menos ainda quando não há possibilidade de recuperar o dinheiro", expliquei. Caio pareceu lembrar suas duras palavras de antes, seu rosto mostrou um vislumbre de vergonha, mas ainda assim não se desculpou, exibindo um estranho nível de orgulho. "Qual é o seu problema? Você é tão fria, não se importa com o que aconteça comigo?" ele perguntou. "Esqueceu o que disse quando nos divorciamos? Uma vez divorciados, somos estranhos, o que acontece com o outro já não nos diz respeito." Não foram essas suas palavras? Era desconcertante como ele agia como uma vítima. Quão insensível ele podia ser, esquecendo qualquer coisa inconveniente para ele. Talvez eu tenha dito algo assim, mas na verdade não era o que sentia. "Nunca pensei que as coisas terminariam assim", admitiu. Caio se apoiou na mesa, cabisbaixo. "Até pensei em um seguro de vida, mas o advogado disse que não sou o beneficiário." Neste momento, comecei a rir. Minha risada e resposta fizeram Caio me olhar com os olhos muito abertos. "Não me diga, Jaceline, papai deixou isso para você?" "Não para mim", eu disse. "Então por que está rindo?" "É que você me deu um pouco de pena com o seguro de vida. Diferente da herança, você não teria que arcar com a dívida." Efetivamente, foi por isso que Astolfo fez Bruno renunciar à herança. Deixou algo para Bruno de outra forma, através do seguro de vida. O beneficiário do seguro de vida de Astolfo é Bruno. Isso é tudo sobre o que queria falar? Se for assim, eu vou embora. Não posso fazer nada por você. Espere, por favor. O que acha de começarmos de novo?
Naquela época, eu estava só chateado com papai e realmente me importo com você, Jaceline. Só se importava com o dinheiro, não é? Sei que nega e diz todo tipo de coisas, mas não vai me enganar de novo. Além disso, já não tinha dinheiro para dar a uma pessoa assim. Tenho alguém importante me esperando em casa. Saí do restaurante familiar ouvindo os gritos desesperados de Caio atrás de mim. Agora, eram apenas ruídos para mim. Eu precisava voltar rapidamente. Bruno poderia estar com fome ou talvez minha mãe tivesse lhe dado algo para comer. Me apressei em direção à estação. Quanto a Caio, ouvi dizer que ele tem trabalhado em vários empregos de meio período para pagar suas dívidas. Sem experiência profissional, qualificações ou motivação, parece que não conseguiu um emprego em tempo integral em nenhum lugar. Uma vez, a caminho de uma reunião, o vi trabalhando em uma loja. Parecia mais velho e muito mais exausto do que antes. As consequências de viver às custas dos outros haviam cobrado seu preço. Não senti nenhuma compaixão por ele. Enquanto isso, Bruno e eu levamos uma vida tranquila. Ultimamente, até começamos a discutir e brigar. Foi desanimador que Bruno me ignorasse após uma briga, mas interpretei como um sinal de que ele está se abrindo para mim. Planejo estar ao lado dele até o dia em que possa cuidar de si mesmo. Esse deveria ser o desejo de Astolfo, e agora é meu próprio objetivo na vida. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que desmarcou o casamento com sua noiva para se casar com outra, e depois teve uma surpresa em pleno altar, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.